Boa tarde a todos. Estou colocando aqui qual é o tema da live de hoje, para vocês entenderem sobre o que falaremos. Boa tarde, Maurício Araújo. Boa tarde, Eloá. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Cláudia. Hoje nós vamos falar sobre diferenças e semelhanças entre os pisos laminados e vinílicos, no geral, mas claro que vamos entrar em vários detalhes sobre os produtos da Eucatex, né? Diferenças e semelhanças. Vamos colocar aqui. Esse é o tema. Tá fixado o tema. Boa tarde a todos. Hoje nós teremos como convidado Roberto Bertin. Deixa eu ver se ele está aqui para eu chamar já. O Roberto é o nosso supervisor de assistência técnica, Eucatex, e vai poder falar com a gente sobre essas diferenças e semelhanças sobre os pisos LVT e sobre os pisos laminados. Vamos aguardar o Roberto. Boa tarde a todos. Oi, Roberto, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom. Então, gente, se vocês puderem colocar aqui, se vocês estão escutando bem, se está tudo certo, se o áudio está bom, se vocês estão enxergando o Roberto. Isso é importante para a gente, né, Roberto? Porque a gente meio fala Exatamente. sozinho aqui. Muito bom aí ter a oportunidade de estarmos juntos novamente, né? Sim. E vai ser bacana aí, porque vai ser uma oportunidade da gente poder fazer um bate-papo, fazer aqui. Eu falo muito em workshop, né? Que a gente acaba tendo essa troca de informações aí, é muito bacana, né? Então, O pessoal vai vai ser, poder aprender bastante. vai ser ótimo aí. Vai passar rápido o tempo, né? Vai passar rápido e a gente tem muito assunto para falar, né? Verdade, Então, primeira coisa, gente, que é muito importante para a gente conseguir coletar todas as perguntas de vocês. Aqui do ladinho, onde tem comentar, tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Então, vocês utilizem essa caixinha para fazer as perguntas, porque aí a gente consegue. A gente vai falando durante a live. Se vocês fizerem comentários, aliás, perguntas através dos comentários, a gente não vai conseguir acompanhar do jeito que a gente gostaria, né, Roberto? Que a intenção é realmente a exatamente. gente sanar todas as dúvidas, né? Totalmente aqui. Não percam a oportunidade aí de perguntar, que a gente vai ter o maior prazer aí em dar as respostas aí para vocês e a gente vai fazer esse bate-papo aí, sem dúvida. Exatamente. Então, se tem alguém que tiver com dúvida entre laminado e vinílico, aliás, vinílico LVT, vocês podem mandar essa live para quem vocês quiserem, quem tiver interessado no assunto. Bom, Ah, a gente legal. pode começar então com as perguntas. Acho que hoje o Roberto vai ficar. Hoje o Roberto vai responder bastante pergunta que a gente ouve aí no tempo que você está cuidando dos produtos do vinílico e do laminado, né, Roberto? Exatamente, né? Deixa eu até me apresentar aí, que eu não tive nem a oportunidade aí, né? Acabei pulando nessa parte. Eu sou o Roberto Bertin, eu sou supervisor da área técnica, né? Então, tudo que envolve a parte de produtos, né? Assistência técnica, piso laminado, piso LVT, acessórios, então a gente acaba absorvendo aí e busca a solução aí da melhor forma, sem dúvida, né? Isso aí. Então o Roberto tem bastante conteúdo para passar para a gente. Legal. Então vamos começar com a principal dúvida, aliás, né, com a principal questão, antes de começar todas as dúvidas, né? O que é Aham. o piso laminado e o que é o piso vinílico LVT, né? A gente chama de vinílico há muito tempo, LVT, SPC, tem algumas nomenclaturas também que você vai falar pra gente, mas o que Isso. é cada um desses tipos de piso? Na verdade, até conceitualmente, né, falando da parte do piso laminado, né, como o próprio nome diz, né, a régua do piso laminado, na verdade, ela é feita em camadas. Então,
a gente vai ter as lâminas com o balanceador, o substrato, que aí é a parte principal, ali a madeira do piso, né? A parte do decorativo e o overlay. E as composições ali, que acabam sendo em relação à resina melamínica, a resina ureica. Então, a gente tem toda a parte química ali que vai dar toda a resistência para o piso laminado, né? Então, o conceito principal é piso laminado, é a estrutura em lâminas, né, em camadas. Ele é feito justamente por isso que tem o nome de piso laminado. Piso vinílico, né? O pessoal acaba confundindo muito ali o que é piso vinílico, LVT é diferente de vinílico, SPC, WPC, então acaba confundindo muito a cabeça do pessoal, né? A gente vai tentar aqui desmistificar um pouquinho, né, esse conceito aí do LVT. Então, piso vinílico, na nossa tecnologia hoje a gente tem a nossa linha de LVT. Então, o que é o LVT, né? A nomenclatura é Luxury Final Tile, né? Que são réguas aí de vinil de luxo, né? De produto luxuoso, né? Que ele acaba conceituando, né? Ele nada mais é em relação à parte de matéria-prima, né? Ele acaba tendo o conceito principal ali de matéria-prima é o cloreto de vinila, que nada mais é do que o PVC. Então, por isso que o pessoal fala, né? O PVC ele acaba sendo resistente à água justamente por causa do PVC. Então, é a característica produtiva do piso que acaba tendo esse diferencial. Pegando o gancho, acho que já vou até aproveitar, né? Que eu acho. Já fala sobre as nomenclaturas, porque para nós, assim, quem é consumidor não entende isso logo de cara, né? Não, e a gente aproveita aqui. A nomenclatura SPC, né? Até para o pessoal ter uma ideia de classificação, isso daí, de fato, SPC acaba sendo melhor que o WPC, que acaba sendo melhor que o LVT. Então, tudo é piso vinílico, né? Que a gente acaba nomeando ali, né? Então, piso vinílico, LVT, SPC, WPC. A Eucaflor trabalha com a linha LVT, então a gente tem esse expertise justamente em relação ao LVT. O SPC, até para a gente pegar também essa parte de nomenclatura, né? Ele vai remeter à parte de polímeros, né? Então, ele é a sigla é Stone Polymer Composite, né? Então, ele vai ser uma composição de polímeros que vai ter o atributo principal dele como matéria-prima. Ele vai ter o cloreto de cálcio, né? Que ele vai dar uma resistência na parte do substrato, né? Na base de substrato, de matéria-prima do produto. Só que o que é essa resistência, né? Se você pegar o LVT, você vai ter uma flexibilidade na régua, né? Então, você vai ter uma envergadura na régua, justamente pela característica do PVC, do LVT. O SPC, até pela característica da matéria-prima, ele acaba sendo mais rígido. Então, você não tem aquela flexibilidade tão acentuada quanto nós temos do LVT. E tem a mesma característica fabril também, que é o que a gente fala, né? A parte fabril, a gente tem o vinílico homogêneo e o heterogêneo, né? O homogêneo ele vai ser uma placa, uma manta única, né? Uma matéria única de produção. O heterogêneo, similar ao que a gente tem hoje de produção do laminado, ele também é por lâminas, por camadas. Por camadas, né? Então, eu vou ter a base do vinílico, eu vou ter a parte da matéria-prima, eu tenho o decorativo, eu tenho a capa de uso, e aí eu vou ter o PU, então são as camadas que vão compor o piso e vai dar toda essa característica para o produto, né? E aí a gente vem para o WPC, né? Só para finalizar também, para a gente não tomar tanto tempo, até para
para a gente poder Não, mas é otimizar importante isso. porque são nomenclaturas que tem no mercado e que as pessoas não têm conhecimento do que é um, que é outro, né? O WPC, ele tem a sigla o Wood Plastic Composite, né? Remeteria a A wood, madeira, né? de madeira, né? Só que, na verdade, assim, o que ele leva como derivado de madeira, na verdade, é a celulose. Então, a matéria-prima do WPC acaba sendo a celulose, que tem uma característica muito parecida com o SPC, que é justamente essa parte do corpo, da estrutura do piso ser mais rígida, né? Então, a flexibilidade dele acaba sendo menor. E aí alguns acabam remetendo isso para o lado de que, por ele ser mais rígido, ele tem uma resistência maior, de fato, em relação ao que tem flexibilidade maior, que é o LVT. Só que isso daí também É mito. são os mitos, né, de mercado ali. A gente consegue identificar que o Brasil ele tem territórios que, se nós formos no Nordeste hoje, está 30 graus. Se nós formos para o sul, está 2 graus. Então, a gente tem essa característica e os produtos, eles trabalham com a temperatura, né? Então, a gente tem que identificar o que melhor entrega em relação justamente a esse intemperismo, né? Essa parte de variação de temperatura. Variação Né? de clima, né? Então, acho que Exatamente. dentro. Influencia direto, né? Desculpa, te cortei, Thaisinha. Não, é só para a gente deixar. Eu vi que entrou um pessoal. Então, o laminado feito de madeira, basicamente, no caso da Eucatex, feito de partículas de eucalipto, e os vinílicos, dentre vários tipos de pisos vinílicos, nós, Eucatex, trabalhamos com um LVT, que aí você tem essa característica maleável da régua, né? Contra assim, né? Mas em frente a WPC e o SPC, que são outros tipos de vinílico, né? Na verdade. Acaba sendo matéria-prima, né? E aí, como nós falamos da matéria-prima do vinílico, né? A gente tem que falar também da matéria-prima do laminado. Então, é muito importante aqui a gente dar clareza na parte do substrato do nosso produto, né? Então, a Eucatex é a única empresa que tem a tecnologia do HPP, né? O HPP é uma tecnologia que é fantástica, porque ele acaba dando ao produto maior estabilidade, ele não dá empenamento, tanto é que nós temos a nossa linha Gran Elegance, que tem quase 45 centímetros né? de largura, né? Então, o que isso significa, né? Significa que nós temos uma tecnologia de painel de alta densidade, que é justamente o HPP, e a gente acabou escolhendo, porque só a empresa que produz todos os tipos de substrato, né? O HDF, o HPP, então tem toda a parte de painéis que a gente acaba identificando qual que é o melhor substrato para determinada linha de produtos, e a gente escolheu o melhor para a nossa linha de pisos laminados, que aí, no caso, é justamente o HPP. Utilizado Pode falar. Não, eu ia só complementar, né? O HPP, até para a gente ter em mente, né? O HPP, eles são partículas agulhadas, né? Entrelaçadas, que você consegue, até com a parte química que a gente fala, né? A parte de resinas, resina melamínica, resina ureica, a gente consegue ter uma resistência que faz justamente agrega a resistência nessa união de partículas, por isso que a gente tem essa tecnologia do HPP bem aflorada aqui para a gente ter um produto de ponta, né? De alta tecnologia. Muito ótimo, acho que deu para o pessoal esclarecer. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses temas entre vinílico, LVT e laminado, vocês podem deixar aí embaixo. E qualquer coisa a gente volta, né, Roberto? Se alguém tiver alguma pergunta. Claro, Nai. A gente vai brifando ali os temas principais, vai lançando a informação e pode retornar a hora que for necessário aí, pode perguntar.
Bom, a Eucatex, ela vende os dois tipos de produtos, né? Mas a gente percebe ao longo de tempo no mercado que as pessoas existem muitos achismos quanto a esses dois temas, né? E é por isso que a gente trouxe aqui algumas semelhanças e diferenças sobre esses dois tipos de produto, né? E aí um primeiro ponto, que até você falou, a gente fala, né, de um produto que é feito de PVC e um produto que é feito de madeira, é o conforto térmico, né? Existem algumas percepções por o produto ser feito de PVC e por ele ser de madeira que aquece o ambiente ou esfria o ambiente, ou que um é melhor que o outro, né? Então, se puder esclarecer para a gente, principalmente essa primeira semelhança que é o conforto térmico. Na verdade, assim, o pessoal acaba misturando, né? Eles falam que o cerâmico porcelanato é o piso frio e o laminado e o LVT é o piso quente, né? Ele não tem essa característica, né, de ficar constantemente numa mesma temperatura. Na verdade, ele é atérmico, né? Ele acaba tendo esse conforto térmico justamente pelo fato de que se está calor, ele vai manter a estabilidade ali da temperatura num ambiente confortável. Se está muito frio também, você não vai sair da cama e tomar aquele choque térmico, né, de pisar e tomar o choque térmico de pisar num piso totalmente frio, bem gelado, né? Estabiliza, ele não tem essa característica de mudança, né, de acentuar muito quente ou muito frio. Então, ele tem essa estabilidade do conforto térmico. E um outro atributo, né, muito importante, que até a gente segue muito pela norma, né, a norma ABNT 14833, que possibilita também, isso daí acaba sendo bem utilizado na região sul, da gente colocar o aquecimento de piso, né? Então, faz a preparação da base com o aquecimento de piso e aí a pessoa consegue ajustar, consegue aumentar a temperatura, até se quiser subir até em torno de 28 graus, o piso fica estável e trabalha tranquilamente. Então, tem esse diferencial também, que acaba sendo um facilitador para o piso laminado, né? Sim. E para o piso LVT também, né? O piso LVT também tem essa mesma característica, porque ele também não esfria e nem esquenta, né? Ele não trabalha com o clima ambiente ali, também se acentuar o calor ou o frio, ele vai trabalhar em cima disso, né? Ele também vai manter a temperatura estável, então é uma característica até dos dois produtos ali em relação a esse conforto térmico. É isso. Né? E aí, um outro ponto que a gente coloca como semelhança entre os dois produtos é a questão da resistência à água, né? Em alguns pontos, as pessoas colocam as informações que a gente vê do mercado, né? Coloca um como melhor que o outro. Então, essa questão de ser uma semelhança de resistência à água é muito importante também, né? Exatamente. Hoje o pessoal confunde muito o que é resistência à água e o que é aquele piso que você vai jogar um balde d'água e vai querer lavar com esfregão, né? Na verdade, assim, a característica do nosso piso, tanto na parte do LVT quanto na parte do laminado, a gente até, nas nossas palestras, a gente acaba dando muita ênfase nesse ponto, né? Já tivemos casos que o laminado acabou de ser instalado, e aí o proprietário deixou uma janela aberta e choveu, encheu de água, ou acabou a água na torneira, deixou a torneira aberta, quando voltou estava lâmina de água em cima do piso, e aí falou, perdi o piso, né? Acabei de instalar e perdi tudo. Então, uma característica do laminado é assim, se acontecer acidentes, retira o excesso de água, deixa o ambiente ventilando, deixa circular o ar, que ele vai secar e a tendência é ele voltando e manter o nível de estabilidade. Pode dar enxamento de borda ali, dependendo do tempo e da quantidade de água, mas você não vai perder o piso, né? Porém, a resistência do piso laminado para água se cair um copo d'água por acidente também, e ele ficar em cima do overlay, né, que é a capa de proteção do piso, que é onde vai dar o nível de resistência do piso, que a gente vai até depois falar em relação à categoria C3 a C4.
ele não vai infiltrar. A água ela só vai ter contato com a parte da madeira do piso se deixar empoçar e ele começar a entrar entre réguas ali, aí ele vai começar a entrar para a parte do substrato de madeira. Mas mesmo assim, a gente tem a parte de resinas, que ele tem uma qualidade maior ali de resistência à água, né? Ele vai dar um nível de proteção a mais também para você não ter já inchamento, descolamento das lâminas. Então, isso daí é tranquilo. Já a É parte só um Oi, ponto desculpa. importante que você falou, só te cortando rapidinho. Quando a gente fala de laminado, na verdade, a gente está falando do laminado da Eucatex, que é feito de Exatamente. HPP, né? Essa coisa da água que a gente já teve alguns casos de enchente no sul, a gente teve alguns casos que realmente o piso voltou, mas é muito pelo substrato do piso ser feito de partículas de madeiras e não de fibra de madeira, né? E ter resina na composição, como você mesmo disse. É só esse ponto, porque senão as pessoas vão achar que qualquer piso laminado que você compra tem essa resistência, quando na verdade é uma característica muito da Eucatex, né? Da Eucatex, exatamente. É bem lembrado aí, até para a gente dar ênfase, a característica dessa resistência maior até em relação a esse contato com água é justamente pela tecnologia agregada nos nossos produtos, né? Que aí entra a parte do HPP, a quantidade de resina, todo esse trabalho que é feito de desenvolvimento aí para dar essa resistência, e é característica justamente desse substrato HPP que vai aumentar essa característica da resistência maior a esse contato com água. Mas não Isso, significa pegar um balde de água e vai jogar e exato. não vai chegar Usual, um né? ponto que vai danificar totalmente. Então, tem que ter esse nível de controle ali. Para ter essa resistência, a gente tem que ter também um cuidado a mais, né? E Sim. até essa parte do cuidado a mais, a gente tem um produto que a gente tem linhas que tem 12 anos de garantia, 14 anos de garantia e até 16 anos de garantia, né? Então, o filho fica adolescente e o piso está lá no quarto E o ainda. piso está lá. Isso é a Exato. garantia, né? Quando a A pessoa garantia, utiliza né? qualquer produto, né? Quando ela utiliza bem, a tendência é que o produto dure por muito mais tempo, né? Exatamente. Isso é o que a gente garante que o produto não vai ter nenhum vício de qualidade, né? Então, a garantia ele acompanha aí 16 anos do produto, tendo um cuidado todo especial ali. Todo especial que eu digo é seguir o que a gente orienta, né? De limpeza, que também é super simples. Você vai ter piso aí que não dá nem para mensurar, né? Quanto tempo ele vai ficar instalado ali, vai até enjoar, né? Então a gente vai ter que trocar. E aí, falando do LVT, que também tem uma característica de resistência à água muito parecida com a do laminado, apesar, né, das pessoas acharem que é muito diferente, né? Na verdade, assim, a gente tem muito isso intrínseco na mente dos consumidores, da parte até de instaladores, em relação a essa resistência à água, né? Então, a gente está falando de um produto que como eu falei, né, feito é heterogêneo a fabricação, né, é feito por camadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de instalação que é feita e o tipo de orientação que é dada também. A gente Sim. acaba orientando somente parceiros totalmente gabaritados para fornecer a cola, para orientar a base de preparação. Então, tanto é que isso daí a gente acaba dando ênfase no nosso termo de garantia, Sim. na nossa cartilha de instalação do produto. E o que, que acontece em relação ao LVT? O LVT, por ser PVC, ele tem essa característica de uma resistência elevada à água. Só que a preparação, ela é feita com a massa cimentícia e a cola é uma cola acrílica à base d'água. Cola acrílica à base d'água, ela vai trabalhar para dar a ancoragem do piso. A partir da hora que ela tenha contato com água novamente, ela vai emulsionar de novo. Então, ela vai sair da característica sólida que ela já está ancorada no piso e seca, e ela vai voltar a ficar, a remulsionar, né? Ela vai ficar úmida novamente, né? Então, ela vai perder a Pode. característica de colagem.
A gente tem hoje até parceiros que são homologados, que têm tecnologia, e aí é específico para determinados ambientes, só que a gente está na fase de testes ainda também, até para ver como que é o desempenho efetivo, porque uma coisa é a gente falar do laminado, a gente já tá com a maioridade ali, a gente já tem mais de 20 Especialista, anos é. de especialidade de fabricação. Outra coisa são os pisos vinílicos, que a gente tem aí recentemente no mercado, né? Então, a gente tem muita responsabilidade na hora que falar, pode utilizar em área úmida mesmo, que hoje o pessoal pergunta se pode utilizar o vinílico dentro do chuveiro, né? Então, quando a gente fala, ó, utiliza o vinílico dentro do chuveiro, é que a gente já esgotou todo o nível de Já testes testou. ali para não ter mais dor de cabeça. A gente só vai indicar algo para que atenda o cliente aí da melhor forma, atenda as expectativas, né? E aí, tendo essa resistência à água que é muito parecida, né? A performance dos dois é bem semelhante, né? Um por conta do sistema de instalação e o outro pela concepção do produto mesmo, que é feito de madeira, né? Madeira não tem a característica de ser lavável, né? Mas que a gente pode falar sobre como é o sistema de limpeza desses dois produtos, que também é muito semelhante, né? Tanto do E, laminado quanto do LVT. Então, acho que é importante a gente colocar esse tema na parte de resistência à água, porque são dois tipos de produto que você não precisa da água em grande quantidade para você poder higienizar o produto aplicado, né? exatamente. Outra característica que é um facilitador. Hoje, o dia a dia de todo mundo é super dinâmico, né? E até hoje também, nessa quarentena que todo mundo acaba passando, você quer ter facilidade, você não quer passar o tempo todo limpando o piso ou tendo trabalho com produtos químicos para fazer limpeza mais agressiva. Então, a característica dos nossos produtos é até ser um facilitador nessa parte de limpeza, que a gente vai conseguir indicar ali a forma de limpar que vai te deixar o ambiente higienizado e tranquilo também para não ter muito trabalho. Então, um pano torcido, um pano com água bem torcido, passou no piso laminado ou passou no LVT, você já está mantendo ele limpo. Hoje, se você pegar pelas características do que a gente vem passando, né, em relação a essa parte de higienização, que é um tema muito aflorado e a gente precisa cada vez mais ter cuidado com isso mesmo, né? O que a gente indica? Se for uma limpeza mais profunda ali, né, mais pesada, a gente tem as possibilidades de indicar para fazer uma limpeza para o laminado com um produto à base de amoníaco, e aí faz uma mistura de meia xícara de produto amoníaco ou até álcool também, a gente acaba indicando para fazer uma limpeza mais profunda. Meia xícara de álcool ou amoníaco com 4 litros de água, mexeu bem, molhou o pano, torceu o pano, passa no ambiente, você vai manter ele higienizado e tranquilo, sem nenhum risco ali de criar bactérias, fungos e da alergia. E até pela característica, principalmente, do nosso piso laminado, né, que tem o Bacterban, que é um antibacteriano que não deixa, ele acaba não deixando proliferar fungos, bactérias, então ele acaba sendo uma proteção adicional. E o piso LVT, que é hipoalergênico, né? Que, principalmente para quem tem alergia de determinados produtos, ele acaba tendo essa característica hipoalergênica e acaba agregando valor também, né? Sim. E para os dois pisos, na maioria das vezes, uma vassoura ali diariamente é bem suficiente, né? Porque Tranquilo, não né? são Com produtos que cerdas, impregnam poeira, né? aí com cerdas macias, aí você tem uma limpeza perfeita também. E é periódico, né? Você não tem essa necessidade de ficar passando o álcool e o amoníaco Todo dia, né? todo dia. Você vai fazer periódico ali. E uma característica legal também do nosso LVT, da nossa linha Basic e Working,
até para facilitar essa parte da limpeza também, a gente tem as texturas em todos os pisos, né? Então, a gente tem as texturas do piso laminado, que ele acaba valorizando o decorativo, ele vai dar o charme adicional ali, a característica da madeira. Dependendo do decorativo, tem uma textura diferenciada. E para o LVT também, a gente tem uma textura menos aprofundada, justamente pela característica do nosso país aqui, que ele acaba impregnando muito pó, muita fuligem, e depois você tem dificuldade para fazer a limpeza. Então, até nisso, a Eucatex se preocupou também de trazer produtos que acaba facilitando o dia a dia de manter a limpeza do LVT e com pano, voltando, né, com pano umedecido e bem torcido, você consegue manter o piso limpo ali tranquilamente. É igual o pessoal da JC Pisos Laminados, eles comentaram, eles indicam exatamente o que você falou. E aí falaram de uma vassoura, tipo mop, também não levanta pó e é bom. Então o pessoal tá indicando certinho. É legal. O mop só tem que tomar cuidado para ele não ficar muito umedecido, né? Porque às vezes acaba criando uma crosta acaba criando um espaço com água ali, ele pode infiltrar, mas a forma que eles estão indicando é perfeita. Você vê que está seguindo a linha correta ali e facilitando ali para o consumidor, né? Isso é muito bom. Exatamente, né? Isso é ótimo. E aí, falando de aplicações, que eu vi até uma pergunta de uma moça que até já passou, desculpa, eu não vi seu nome, mas falando de aplicações, né? Que a gente coloca os dois tipos de piso, aliás, o mercado coloca os dois tipos de piso como pisos que podem ser colocados em áreas totalmente diferentes uma da outra. Quando, na verdade, são dois pisos indicados para secas e internas, né? Então, a gente até trouxe aqui algumas polêmicas de instalação para o Roberto, para queimar o Roberto na fogueira mesmo, que é para isso que ele está aqui. Mas a menina perguntou... Pegou um copinho de água. A moça perguntou, e é exatamente o nosso primeiro tópico de aplicações. Pode colocar piso LVT no banheiro? Piso LVT no banheiro, né? Uma polêmica bem grande, né? Então, é o que eu acabei até já antecipando um pouquinho desse tema, né? Sim. A gente acaba indicando justamente o que até seguindo também que os nossos parceiros da parte de massa cimentícia, da parte de fornecimento de cola, acaba dando respaldo, porque não adianta, hoje a gente tem um mundo globalizado, né? Não adianta eu falar que eu vou vender um produto, que eu dependo de etapas, né? Eu tenho, antes do meu produto chegar, eu tenho as etapas de preparação. E se em alguma dessas etapas de preparação falhar, ele acaba derrubando toda a cadeia ali, né? Ele acaba fazendo toda essa parte bem trabalhada que nós tínhamos em relação a um produto de ponta, de qualidade, ele acaba sendo depreciado. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter a máxima certeza de que o que eu estou indicando, eu não vou frustrar o consumidor, eu vou conseguir atender a expectativa, então eu vou indicar com segurança, né? Hoje, o que a gente tem segurança de indicar, né? A gente pode instalar um piso LVT num espaço gourmet, desde que tenha proteção de vidro e aí acabe colocando a cortina, a persiana, porque também não pode incidir o sol diretamente. Não pode estar exposto, né, ao sol, né? Nem do vinílico, né, LVT, laminados, cerâmicas, né? Geralmente tem essa característica de não ficar exposto ao sol, né? E isso que o nosso piso LVT, ele tem o PU extra, né? Que é o que o pessoal no mercado fala que é o PUR, né? Que é o PU poliuretano reforçado, né? Que é uma camada de PU na linha de produção e após a linha de produção ele vem com mais uma camada de PU, que é justamente esse nível de resistência, para não ter desbotamento e contato com o sol. Só que aí a gente volta, né? Remete, sai da parte do espaço gourmet, a gente indica fazer a colocação também. Hoje tem muita cozinha conjugada, né? Sai da sala e já está conjugado na cozinha, lavabo.
Agora, ambiente onde vai ter contato direto com água, que hoje o pessoal fica perguntando justamente se dentro do box do banheiro eu posso colocar o LVT. A gente identifica que é um trabalho muito fino ali, né? A gente precisa de um produto que tenha garantia total dessa resistência, que a mão de obra também consiga desmontar o box para fazer aquela calafetação, fazer o entorno do ralinho. Então, é um trabalho que não é só o produto, né? A gente tem mão de obra, tem o LVT e tem a preparação. Então, a gente ainda não consegue dar o ok para falar, não, faz com garantia que você não vai ter dor de cabeça. A gente só vai indicar a hora que tiver plena certeza e poder falar, ó, pode instalar que a gente está junto aí nessa e não vai ter dor de cabeça nenhuma. Problema. Até porque a gente dá garantia sobre os produtos, né? E isso remete muito ao que a gente falou ali em cima. A resistência à água do produto, aliás, do produto em si, da lâmina do LVT, ele é resistente à água, mas o processo de instalação ainda não está apto para áreas molhadas, né? Somente para áreas secas. E tem uma pergunta legal aqui, ó. Só desculpa te cortando, Thaisinha. A pergunta acabou de subir. Subiu agora aqui, ó. Sobre... Deve ser pelo... eu vou chutar aqui, deve ser o César perguntando, ó, posso colocar o LVT sobre piso existente? Então, a gente vai... Esse é um tema legal também, que eu gosto até de falar a respeito, né? Porque a gente tem duas tecnologias, né? A gente tem o LVT e tem o laminado. O LVT, o pessoal vê muito, infelizmente, na internet, a gente acaba vendo muitas orientações e passa a cola em cima de um piso cerâmico existente, depois você já vem com a lâmina, a régua do LVT, e cola por cima, que pode, e não pode, né? Porque na hora vai ficar até bonitinho, não vou nem falar que vai ficar bonito, né? Vai ficar bonitinho só. Mas logo na sequência, a característica do piso vinílico é ele acompanhar, ele vai fotografar as imperfeições. Então, o que vai acontecer? Você colocou em cima de um piso cerâmico sem fazer a devida preparação, você vai ter um piso totalmente fotografado ali. Você vai ter os quadradinhos do cerâmico ou do porcelanato, vai estar evidenciado no decorativo do LVT. Então, eu acho que é frustrante, porque ninguém quer colocar um revestimento para depois fazer o transfer do revestimento de baixo, né? Então, o que tem que analisar? A característica principal do LVT é o nivelamento da base onde ele vai ser instalado, ele tem que ser totalmente liso e uniforme, ele tem que ser bem, o que o pessoal fala, né? Bundinha de nenê, né? Bem lisinho para poder colocar... Para não fotografar, né? Não vai fotografar nada, então ele tem que estar totalmente lisinho. E essa preparação é o que eu falei, a gente tem os parceiros fabricantes aí que tem produto de ponta, que acaba atendendo conforme a necessidade de instalação. E aí você tem que preparar. Então, se você pegar um piso cerâmico, vou dar um exemplo super prático aqui. Você vai ter que utilizar um primer, vai vir com uma massa autonivelante, aí depois você tem que esperar todo esse tempo de cura, vem com a cola, e aí depois que você vai colocar o LVT. Diferente do nosso laminado. O laminado, você viu a uniformidade, não tem imperfeições superiores a 3 milímetros, e geralmente o cerâmico e o porcelanato ele acaba mantendo esse nivelamento. Essa margem, né? Você só vai colocar a manta e vem com o piso instalando por cima e acabou. E um negócio legal, né? A gente até acaba indicando, né? Eu posso colocar o laminado por cima de outros pisos, né? Eu posso colocar em cima de um cerâmico, eu posso pôr em cima de um porcelanato, eu posso colocar em cima de um vinílico, se já está instalado um vinílico, eu posso instalar o laminado por cima, diferente do vinílico, né? Eu não posso instalar um LVT em cima de um piso laminado, né? Eu tenho que fazer toda a preparação. Então, isso tem que colocar na balança, né? Qual que é a expectativa do consumidor? Ele tem urgência em terminar uma obra, ele não quer ter muito resíduo, ele não tem aquela necessidade, ele não quer ter a necessidade de contratar caçamba para quebrar tudo e fazer um novo revestimento.
o piso laminado faz essa entrega de forma super rápida e prática. É um custo-benefício muito bacana ali. Ele acaba tendo esse diferencial, né? E agora o LVT Do, a gente tem que ter cuidado, isso é muito importante. a preparação da superfície que vai dizer, que vai mandar ao longo do tempo se aquilo faz diferença ou não, né? Exato. E é super importante porque não é visto na hora, igual você falou. A pessoa instala, tem até um aspecto visual ok, mas É, depois aquilo descola, e aí quando você vai ver, foi a preparação da superfície foi feita incorretamente. Então pode ser exatamente. Aí a instalado sim gente em cima tem. de outras superfícies, mas com todos esses cuidados que você falou, né? Exatamente. Tem que ter esse cuidado justamente para a gente não ter o retrabalho, né? O retrofit ali, de ter que depois desmontar tudo, quebrar tudo, e é traumático. Vai por mim que a gente vê na assistência É técnica, às frustrante, vezes, né? é frustrante, é. A gente vê a pessoa acaba tendo um custo alto ali em relação à preparação de base, parte cimentícia, cola, LVT, e aí depois ter que tirar tudo isso daí, porque se não der certo, foi mal feito ou usou material de baixa qualidade, você tem que tirar tudo isso daí, preparar de novo para colocar um outro piso, o mínimo é frustrante, porque você acaba tendo um gosto que vai virar desgosto, né? Sim. Até o pessoal está comentando aqui, eles estão comentando entre si, mas acho importante a gente comentar também, porque comentaram assim, colocar piso vinílico sobre vinílico LVT, né? Sobre cimento queimado, quando na Queimado. verdade existe um produto próprio para ser aplicado. Assim, você já me falou isso algumas vezes, mas é difícil algum piso que esteja muito apto para se colocar um piso LVT sem nenhum tipo de preparação, né? Isso, exatamente. Na verdade, se você pegar um piso, um cimento queimado, né? Aqui até estou vendo também o pessoal. É legal que o pessoal vai perguntando e Que já eles vem a resposta, o já pessoal estão se tá legal, comentando, né? é. Isso é muito bom. E essa colocação de que o cal, a quantidade de cal na parte do cimento queimado acaba comprometendo, isso daí é fato também, porque ele vai ser um reagente ali em toda a parte química seja da parte da preparação da base ali, seja da parte da cola. Da Então ele vai dar cola, uma é. reação, né? E vai soltar. E fora que você tem que ter o cimento queimado, ele fica tão liso ali que você não tem o nível de ancoragem, né? Ele acaba não dando a devida ancoragem porque você tem a cola que vai ter que ancorar nesse contrapiso e a cola que vai ter que ancorar no LVT. Então você tem que ter essa estabilidade de a base ser firme para segurar firme também o LVT. Então, isso daí é importante, é muito legal. Essa pergunta e a resposta foram perfeitas Foram ali, é muito ótimas, legal. é. O pessoal, isso quer dizer que a gente tá, que tem bons profissionais no mercado também para poder dar a informação correta. Tá afiado. É, Uma outra característica que acho que é importante a gente colocar é em relação à resistência à abrasão. é. Essa parte de resistência à abrasão é importante, justamente que é o que eu falei lá, que a gente acaba classificando, né? O piso, ele está numa classificação que eu posso instalar em área residencial só, ou eu posso instalar tanto em residencial quanto comercial. Então, onde é que vem essa categoria, né? Na parte do piso laminado, como eu falei, a gente tem a norma 14833, e aí eu vou manter a norma justamente como o padrão de tudo que eu vou fabricar e o que eu vou fornecer para o consumidor. Então, eu tenho a parte da abrasão, o AC3, AC4, eu vou ter em cima ali no overlay a característica que vai me dar justamente a resistência à abrasão para eu pôr na categoria, ó, esse aqui eu só vou atender a parte residencial, esse aqui eu estou numa classe que atende os dois. Então, é justamente essa resistência no overlay que vai me dar essa resistência à abrasão, e aí eu vou conseguir ter um piso que eu subo o nível de categoria. A classificação dela me permite colocar em ambientes que vai demandar mais do piso. Do LVT,
Aí eu já vou ter a norma 14.917. Só que aí é um pouquinho parecido, mas é uma característica que eu acho que é legal a gente até falar, que às vezes o pessoal acaba confundindo, né? O que vai me dar resistência ao piso LVT? É justamente a capa de uso agregada ao PU, né? A proteção, ao poliuretano. Então, às vezes o pessoal confunde, eles falam, eu estou com um piso vinílico aqui que ele tem 7 milímetros de espessura e uma capa de uso de 10. Eu vou colocar para andar empilhadeira em cima. É totalmente enganoso a ideia, né? Porque não é a espessura do piso que vai me dar a resistência e a classificação para poder indicar se ele é residencial também ou comercial. É justamente a capa de uso. Então, eu tenho a capa de uso, vai pegando a nossa linha Work, eu tenho uma capa de uso de 0,30 e essa proteção, né, esse PU, um PU extra em cima ali para já dar essa proteção a mais. E uma espessura de 3 milímetros. Então, é capa de uso que vai me dar a classificação de resistência, né? O que eu vou ter de resistência à abrasão. Capa de uso quando a gente fala de LVT e os ACs, né? Quando a gente fala de laminados, né? Então, nos dois, é importante a gente falar que são produtos que precisam de um cuidado quanto a rodízios, né? Quando você tem sofá com chaise, né? Quando você tem rodízio de cadeira home office, principalmente, né? Quando você, agora que está todo mundo em casa de home office, né? Também é importante a gente ter cuidado, colocar feltro debaixo dos móveis, porque tanto o piso laminado quanto o piso LVT, a performance na resistência à abrasão são semelhantes, né? Eles riscam da mesma forma, né? Para quem tem criança, para quem faz trabalhos que exigem um pouco mais do piso, é importante que tenha cuidados, né? Até a gente tem uma pergunta, acho que relacionada a isso. Aí, numa sala residencial... Ai, perdi. Numa sala residencial, onde é o afastamento de imóveis constante, qual a melhor indicação? Dependendo do peso, né? Então, tudo isso tem que ter cuidado na hora de arrastar, né? Esse arraste, ele é perigoso, né? Porque, na verdade, assim, a gente tem um piso que ele dá uma resistência muito boa em relação até ao peso concentrado ali. Só que se você concentrar o peso de um móvel de madeira maciça num pezinho ali que você começa a arrastar, o peso está concentrado em pontos únicos ali, ele não está distribuído em todo o ambiente, né? E não pode esquecer que você está num piso que vai pegando laminado, ele é um piso flutuante, então você concentra o peso num ponto só, a tendência é dar afundamento. Agora, se você começar a ter a movimentação de móveis, desde que você não tenha nada que faça abrasão, ele não seja muito pesado, ele não seja abrasivo, que tenha um preguinho ali segurando o pezinho. Ou um rodízio mesmo, né? Um rodízio de gel, né? Porque senão você vai concentrar o peso, ou você vai riscar, você vai tirar a parte de proteção. Se for no laminado, você vai tirar o overlay. Se for no LVT, você vai tirar o PU e a capa de uso. Então, tem que tomar cuidado. É a mesma coisa você pegar a chave do carro e sair riscando a lateral do carro. Você vai tirar o verniz até chegar na tinta, mas a chave do carro foi feita para passar na lateral dele? Não foi, Sim, né? Então, não foi. Agora, na parte de rodízio é importante, né? Você tem que ter as rodinhas de poliuretano ou de silicone que seja flexível, né? Que seja maleável, não seja aquele corpo duro que vai também pressionar. Não pode ter emenda no meio do rodízio, né? Então, ele tem que ser um corpo único e a gente acaba indicando que ela seja até em torno de 1,5 cm a 2 centímetros no mínimo, porque aí você consegue distribuir o peso. E aí a gente tem muito problema aqui. Hoje os sofás têm o chairs, né? E aí o pessoal fala, não, o chairs é facinho, é levinho para conduzir. Ele é levinho se você não estiver sentado em cima e só puxar ele vai correr e você vai sentar em cima, né? Só que aí o pessoal acaba confundindo, né? Ele senta em cima e vai arrastar o chairs. E arrasta.
Ele esquece que ele está com o peso do sofá, mais o peso do corpo dele concentrado ali em duas rodinhas, né? Então, acaba danificando, acaba dando um afundamento ali no piso, né? E até em piso, em outros tipos de piso, no caso do vinílico, ele acaba tirando a capa de uso, ele acaba ficando com aqueles riscos, né, que a gente vê em alguns lugares, né? Então tem que ter cuidado com tudo isso mesmo. Só... Isso é importante. A gente tem bastante na pergunta verdade, aí. Me perguntaram antes, e eu achei muito legal. Posso usar o rodapé do laminado na instalação do piso LVT? Eu achei essa pergunta muito legal. Muito legal. Diferente, né? Mas acho que é importante a gente falar. A gente tem as linhas de rodapé nossa aí, acaba atendendo todos os gostos e necessidades, né? Então nós temos a linha estilo, a linha estilo e composite, que são os rodapés feitos de MDF, tem a combinação na linha estilo e acaba seguindo o nosso decorativo do laminado, e isso daí acaba sendo muito bacana, ele acaba dando um acabamento perfeito. Temos a linha composite, que você pode colocar e aumentar a altura do rodapé, e os dois você pode utilizar com LVT. E nós temos também a linha Aqua, né? Que aí, se for ter um contato maior com água, com a limpeza, for incidir uma limpeza mais a fundo ali com contato com água, né? Aí o Aqua ele tem essa característica de ser resistente à água, e aí você pode utilizar com LVT, com laminado. O Aqua a gente acaba tendo experiência aí de pessoal que compra porcelanato ou cerâmica e acaba utilizando o Aqua para dar o acabamento. Sim. O desenho dele é muito bacana, né? Ele acaba dando um acabamento perfeito. Tenho umas notícias, porque a gente está quase chegando no final, então a gente vai conseguir responder mais uma pergunta. E que eu achei muito interessante e que vai finalizar muito, muito bem. Posso usar nas paredes? Isso é legal. Ó, se for o laminado, eu vou até mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho o Eucafix, então eu tenho piso laminado na parede. E a gente tem uma tecnologia fácil, muito bacana, que você instala o piso laminado, seja para você comprou já para fazer um painel, ou você comprou o piso para revestir um ambiente e sobrou o piso, você pode utilizar ele para fazer o painel. Então tem o Eucafix, a gente tem a indicação perfeita ali para colocar o piso laminado na parede. Então, é super simples e fica super bonito. Vou puxar a sardinha aqui, que o meu ficou lindo, né? Então, eu gosto muito. O piso LVT, né? Isso daí é muito polêmico. A gente acaba indicando o quê? Se o piso LVT ele tem resistência para suportar o peso, né, da pessoa andando, de movimentação no chão, na parede é super tranquilo, né? O que tem que tomar cuidado? Duas coisas importantes. A parede está firme, você não pode ter aquela parede que está soltando a tinta ou está soltando a casca da massa, porque aí ele vai soltar tudo junto ali, ele vai sair o LVT com tinta, com massa e com tudo, não ter umidade, né? Então isso daí é muito importante. E sim, utilizar a cola dos nossos parceiros, né? Homologados, que são homologados, que eles também dão garantia. Eles têm os testes também de que a cola na parede, ela estando firme e a aplicação sendo feita conforme a orientação, não vai ter problema nenhum. Só que é importante, tem que analisar a superfície onde vai ser instalado e tem que analisar a forma de instalação. Tem que seguir à risca a receita do bolo ali, para não frustrar também, né? Senão daqui a pouco perde o tempo de taque, ou põe uma quantidade de cola menos e vai soltando o piso. Mas eu acho que isso serve muito para o laminado também, porque a gente tem a garantia sobre a instalação na parede justamente porque a gente criou um sistema que permite que isso aconteça, né?
mas tecnologia, né? tem que seguir a receita do bolo para que dê certo, né? E eu acho que as indicações que você falou para vinílico serve para laminado também, né? A parede tem que estar firme, né? Não pode ter umidade, então também tem que ter preparação da parede, assim como tem que ter a preparação do piso para instalar os dois tipos de produto, né? Mas os dois podem ir na parede, né? Você tem que ter essa firmeza. Aí, aonde você vai instalar o produto, você tem que ter certeza que não vai ter dor de cabeça. Então, acho que é isso. Ele já tá até me avisando para eu dar tchau. Tá vermelhinho para mim já. Que pena que acabou. Eu acho que Que deve pena que ter. acabou. Deveríamos fazer parte 2, parte 3, a revanche. Eu Parte acho 2, legal. parte 3. A gente se preparou, né, Roberto, para falar tanta coisa. E foi Tanta muita coisa, coisa né? Você tem que que a gente passar não falou. rápido. Então, vai ter que ter parte 2 com certeza. Então, eu acho que se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar no inbox do Eucatex Oficial, que a gente responde por lá também. E se vocês quiserem mais alguma live falando sobre esses assuntos, ou de algum assunto específico, né? Às vezes querem saber mais sobre laminado, mais sobre vinílico, né? Vocês também podem sugerir. Estamos abertos, né, Roberto, para falar de qualquer assunto. Acho que nem queimamos você tanto assim. Você acha que foi muito bom? A gente gosta de ficar respondendo muitas perguntas porque vai trocando experiência, isso é legal, é muito bom. Oi, o pessoal está de parabéns aqui, que é o pessoal super Que participativo. respondeu. O pessoal da JC Bacana. Pisos, os convidados que vieram e participaram. Eu achei muito massa, o pessoal participou bastante, né? E adiantou até pautas que a gente já tinha escrito, o pessoal perguntou, então ficou muito bom. Perfeito, é muito legal. Quer dar Bom, eu seus só tenho a recadinhos finais? agradecer. Eu só tenho a agradecer, foi sensacional, eu adoro ter essa oportunidade aí de estar fazendo esse bate-papo, porque agrega valor, a gente troca experiência e é muito bom. E eu espero que em breve estejamos juntos aí novamente, possamos fazer esse bate-papo novamente. Né? Também espero. Eu agradeço todos que estão dando tchauzinho e parabéns. Obrigada por ter ficado aí até o final. Fomos aqui numa média de umas 60 pessoas aí durante a live. Foi muito ótimo. Então, o pessoal agradecendo. O Sérgio da Weber, nosso parceiro aí de produtos que a gente sempre fala, né? Muito bom. O Top Laminados também tá aí. Só os parceiros bacanas, muito legal. Então aí para testar que o produto é bom, né? Exatamente, é muito bom. Bem legal. Gente, só tenho então a agradecer. Isso, galera. Muito bom. Valeu. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.